Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Cesário. Hoje, dando continuidade à teoria de geometria analítica. Hoje a gente vai estar falando sobre a equação da circunferência. A gente vai conseguir tentar entender um pouco sobre todos os conceitos que a circunferência num modelo analítico pode gerar para a gente. Bom, pois bem, como então a gente consegue, assim como a gente fez com a reta, analitizar, criar uma identificação algébrica para essa estrutura que é uma estrutura plana, que a gente já está acostumado lá na geometria euclidiana, com todo aquele conceito. E aí, será que existe uma manipulação algébrica que a gente possa representar aquela estrutura algébrica como qualquer ponto que seja substituído para o ordenado x, y, substituído lá, que pertence, satisfaça aquela equação como sendo um ponto da nossa circunferência? Bom, a gente vai perceber que de fato isso sim existe e na verdade é mais simples do que parece. Vamos tomar então fazer aqui primeiro logo uma circunferência. Melhor, vamos fazer o nosso sistema cartesiano. Já que a ideia nossa é analitizar esse problema, então vamos tentar criar aqui a nossa estrutura analítica, o sistema cartesiano. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou traçar uma circunferência, e aí, nesse caso particular, que seja centrada na origem desse meu sistema cartesiano. Tá? Então, vou fazer assim. Bom, como eu disse, o centro dessa nossa circunferência vai ser o centro, a origem desse meu sistema cartesiano. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar num ponto, um ponto P qualquer, que pertença a essa nossa circunferência, tá? Só que esse ponto, ele é um ponto variável, eu simplesmente não sei qual é a estrutura dele, então eu vou definir como sendo uma representação genérica. Vou pegar um ponto aqui, ó, onde esse meu ponto P, ele possui as coordenadas x e y. Por quê? Porque ele é variável. Ele pode estar em qualquer pedaço dessa nossa partezinha azul aqui, que é a circunferência. Ele pode pertencer àquela circunferência de qualquer maneira. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ligando o meu centro até esse ponto P, observa que eu vou ter, ó, as projeções desse meu ponto para o eixo das abscissas das ordenadas, definindo exatamente quem? O meu x e y. Onde aqui, ó, eu vou ter o x e aqui eu vou ter o y. É fácil ver que o triângulo formado aqui nesse interior é um triângulo retângulo, onde os catetos dele são x, y. E quem vai ser a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o raio dessa nossa circunferência. Ou seja, se isso ali é um triângulo retângulo, então, obviamente, o teorema de Pitágoras satisfaz essa identificação geométrica. Então, eu vou poder afirmar que o r ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Bom, acabei de colocar para vocês a equação da circunferência centrada na origem. É essa daí que normalmente vocês costumam ver. Bom, perceba que aqui eu estou forçando que essa minha circunferência esteja centrada na origem do sistema cartesiano ortogonal. A gente vai ver então, supondo que eu tenho agora uma circunferência
que não esteja centrada no sistema, na origem do sistema cartesiano. E aí, como é que ela vai ser? Qual vai ser a estrutura analítica que ela vai possuir? Então, vamos pensar da mesma maneira? Vamos pensar então agora aqui o nosso sistema cartesiano. E vamos supor que eu vou colocar agora uma circunferência, né? Então, vamos escrever uma circunferência aqui, onde agora o centro dela não seja mais na origem. Um exemplo. Então, vamos colocar aqui. Pronto. O centro dela já não é mais na origem. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que saber quem é o centro. Vou definir o centro dessa minha circunferência como sendo o ponto C de coordenadas A e B. O ponto C de coordenadas A e B. E aí eu vou ter um outro ponto que também vai ser um ponto que vai estar variando por qualquer extremidade dessa minha circunferência. Novamente, eu vou chamar esse ponto de ponto P. Como ele é variável, então ele vai ter como coordenadas x e y. Agora, vamos pensar a mesma coisa? Vamos unificar esse meu ponto C a esse meu ponto P. Bom, a gente sabe que esse cara vai ser quem? Vai ser o nosso raio. Seu raio da circunferência. Agora, se eu projetar, observa que se eu projetar esses meus pontos nos eixos coordenados, projetar esse carinha aqui e esse aqui, vou ligar logo esse daqui. Então, novamente, observa que aqui no interior eu tenho um triângulo retângulo. Onde as minhas coordenadas vão ser desse cara aqui, A, aqui B, desse cara aqui vai ficar o X e aqui o Y. Então, eu vou poder afirmar que esse pedacinho aqui, ó, esse cateto, é x menos A, que esse cateto é y menos o B, e que esse cara aqui, a hipotenusa, vai ser o meu próprio raio. Pronto. Então, novamente, se esse aqui, no interior, é um triângulo retângulo, então tem que satisfazer o teorema de Pitágoras, ou seja, que o raio ao quadrado vai ser igual a x menos A ao quadrado mais o y menos o b ao quadrado. Pronto. Novamente, a gente conseguiu agora propor uma equação da circunferência, só que agora ela não está mais centrada na origem. Agora o centro dela é o meu ponto A e B. A gente conseguiu chegar nisso com tranquilidade. Bom, existem alguns métodos, eu já vi em várias situações, alunos, colegas, professores, mas eu não sou muito adepto, a você utilizar formulazinhas para chegar até a construção de identificar quem é o raio e quem é esse centro da circunferência, dada uma específica circunferência. Então, eu não sou muito fã, na verdade, disso. O que eu gosto de utilizar
é o método de completar quadrados. Eu acho que esse método ele é mais sofisticado, é menos macetado do que ficar usando fórmulas, já que eu não tenho muita memória para gravá-las, então eu sempre gosto de fazer a utilização desse modelo. Vamos dar um exemplo de como que a estrutura de equação da circunferência pode vir a cair no concurso que vocês almejam. Vamos ver aqui um exemplozinho bobo. Ele deu pra gente aqui uma circunferência, no caso a equação da circunferência. Peguei então uma circunferência, tá? Essa daqui, ela é a chamada equação da forma já aberta dela, porque isso aqui é a forma dela que está reduzida. Esse daqui já é a forma geral, é quando você distribui, aplica todos esses quadrados perfeitos aqui e deixa tudo aberto, representado. E aí ela fica mais ou menos dessa maneira aqui, uma equação da circunferência onde a gente precisa tentar, e aí está o ponto principal, retornar à sua forma reduzida de trabalhar. E aí, como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Bom, o que ele pode pedir para a gente aqui? Um exemplo comum de pedidos nesse tipo de concurso, e quando eu falo concurso no geral, tá? Não é só concurso simples, não. São concursos até maiores que às vezes só acabam caindo. Já vi várias vezes esse tipo de questão caindo em provas da EFON. Bom, aqui o que ele está pedindo para a gente, na verdade, vamos supor que seja aí o centro, tá? O centro, AB, e o raio dessa circunferência. Pronto, tá lá. E aí, como é que a gente vai conseguir desenvolver esse tipo de questão? Vamos fazer o seguinte. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar reduzir essa minha estrutura aqui de tal forma que ela se pareça com isso daqui, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, vem comigo, vamos entender. Vou fazer aqui o seguinte, vou começar a criar uma redução, tentar unificar os termos que são de mesma variável, tá? Então eu vou ficar assim, x ao quadrado menos o 2x e o y ao quadrado mais o 6x. Aqui vai ficar então o valor de menos 3 igual a zero. Observa que eu preciso um pouco de algumas estruturas básicas para conseguir desenvolver e tornar esses dois elementos aqui igual a isso, um quadrado perfeito. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, perceba que se eu colocar aqui, somar a essa minha estrutura 1, eu vou ter um quadrado perfeito. Da mesma maneira, ó, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observa então que, botei aqui x, só corrigir aqui, y. Pronto. Então, ó, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais um quadrado segundo. Então, eu tenho que, já sei que duas vezes o primeiro, então o segundo termo tem que ser 3, porque duas vezes o 3 vai ficar 6 vezes o primeiro termo, y. Então, eu tenho que somar esse cara aqui, ó, o quadrado do segundo termo, ou seja, 9. Então, eu vou unificar, ou seja, eu vou somar aqui desse lado e vou somar, tem que repor do outro lado para a gente poder conseguir trabalhar. E aí eu vou ficar assim, vai ficar x ao quadrado menos o 2x mais 1. Então eu somei a esse lado 1, mais y ao quadrado mais o 6y mais o 9. Somei 9 a esse lado, vou repetir o menos 3 igual. Bom,
Observa que eu coloquei desse lado o 1 com o 9. Então eu tenho 10 do outro lado. Beleza, vai ficar assim. Agora eu tenho um quadrado perfeito. Aqui, ó, esse cara, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então esse cara aqui vai poder ser reescrito como sendo x menos 1 ao quadrado. E esse daqui vai poder ser escrito como sendo o y mais o 3 ao quadrado. Agora observa que eu vou jogar esse meu menos 3 para lá, né? Então eu vou ter isso aqui sendo 10 com mais 3, 13. Ou seja, consegui descobrir quem é o centro da minha circunferência. O centro dela vai ser 1 e menos 3. 1 e menos 3. Lembrar sempre que os valores de centro são sempre esses elementos aqui multiplicados por menos 1. Então eu tenho aqui o menos 1, vai ser menos 1 vezes o menos 1, dá 1. O 3 vezes o menos 1 vai dar o menos 3. E o meu raio, como a gente já sabe, vai ser o valor de raiz quadrada desse cara aqui. Ou seja, o R vai ser igual a raiz quadrada de 13. Tá? Porque o raio, ó, tem que estar ao quadrado. Pronto, tá aí então o descobrimento de uma equação da circunferência com os valores de centro e raio que ele pede pra gente. Então, é um conceito necessariamente bem tranquilo de você se descobrir. Agora, vamos falar sobre um outro tópico que acaba aparecendo muito na teoria de equação da circunferência, que são as chamadas semicircunferências. São conceitos que acabam aparecendo. Em SpaceX, AFA, Escola Naval já apareceu muitas e muitas vezes, e a gente vai dar uma olhadinha rápida de como que o comportamento desse tipo de análise pode acontecer. Vou botar aqui. Bom, o que seriam essas semicircunferências, pessoal? É um conceito bem legal, mas que a gente vai conseguir perceber de forma clara. Bom, são estruturas diferentes dessas aqui, mas que, pela limitação que a curva acaba gerando para a gente, aquilo gera apenas os valores que estão acima do eixo x, ou dependendo da função, da curva que o cara coloque, abaixo do eixo x, que vai dividir exatamente essa nossa circunferência ao meio, por isso uma semicircunferência. Um exemplo disso, vamos pegar assim, ó, o y igual a raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado, tá? Isso aí é um tipo de uma semicircunferência. Quem olha para isso daqui, já caiu questões como essa na EFON, na Escola Naval. Quem olha para aqui, analisa como uma função, né? Y e tal, mas de fato a gente vai ter aí como sendo uma função. Só que, observa bem que antes a gente conseguir operar, eu vou quadrar todo esse meu lado aqui. Ou seja, eu vou ter o y ao quadrado sendo igual a 1 menos o x ao quadrado. Joga esse menos x ao quadrado para lá, vou ter que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, a gente acabou de obter a equação de uma circunferência centrada na origem, que foi o que a gente falou, onde o raio vai valer 1. Ótimo, perfeito. Então, observa bem aqui que eu tenho uma equação da circunferência. Vamos marcá-la aqui, ó. Eu tenho uma equação da circunferência. Entretanto, ela não é uma circunferência inteira, porque o que o cara te deu foi isso daqui, não isso daqui. Ele te deu isso. Ué, se ele te deu isso daqui, o que significa? Significa, então, que essa nossa estrutura, essa nossa função, ela está, na verdade, limitada. Como assim limitada? Não é uma função? Isso aqui não é uma função de radical de índice par? Então, o que está aqui dentro, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a zero. Então, vou poder admitir, ó, que o 1 menos o x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. O que isso implica? Implica que o x ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Aplicando o módulo, aplicando a raiz quadrada, eu vou encontrar que o módulo de x vai ser menor ou igual ao valor de 1. Bom, então o módulo de x sendo menor ou igual a 1 implica
que o x tem que ser menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Tá? Então a gente vai ter aqui, na verdade, uma circunferência, uma semicircunferência, onde o x vai estar variando do 1 até o menos 1. Aí ela vai estar centrada na origem. Então, de fato, está tudo encaixadinho. Ó. O raio é 1, ela vai estar limitada do x igual ao menos 1 superior aí até chegando a x menor do que 1. Se você for substituindo os valores de x sendo menor do que 1, que estejam nesse intervalo aqui, você vai perceber que a imagem dessa nossa função vai estar toda acima do eixo x. Então, tecnicamente, ela vai ficar assim, ó. Acho que vocês poderem conseguir visualizar bem. Ela vai ficar assim. É uma semicircunferência centrada na origem, ó. Onde aqui, obviamente, o raio a gente já falou que vale 1, então eu vou ter esse aqui sendo 1 e esse cara sendo menos 1. Se você substituir o x por qualquer um desses valores que estejam nessa limitação aqui, com certeza vai dar aqui em cima, vai dar esse nosso pedaço aqui. E aí concursos como Escola Naval, EFON, entre outros, já pediram, determine aí, calcule a área da equação limitada, né? E aí você pode definir aqui, pensando nisso, e quando reescreve, cai nisso, que é uma equação da circunferência. O cara fala, então, que vai ser uma equação da circunferência de raio 1, mas não é, na verdade, ela está limitada, ela está só aqui, seria uma semicircunferência. Um outro jeito que os concursos gostam de colocar o cara fala que passa uma reta por um determinado ponto e ele quer exatamente a área focada naquilo ali. Você teria como resolver isso de duas formas, ou usando integral ou usando essas manipulações analíticas, que seria totalmente possível, beleza? Bom, eu vou dar como encerrado por aqui hoje e aí na próxima a gente encerra todo esse conceito de circunferências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera!